Bom dia, despertos. Rodolfo Camilo aqui. Esse é o nosso devocional Despertar, o seu encontro diário com a presença e com o reino de Deus. Amém? Salmos 119, verso 33 ao 39, nos dá mais que palavras, ele nos dá chaves para uma oração de confiança, de graça e de força, que diz assim: Ensina-me, Senhor, o caminho dos teus decretos, e o seguirei até o fim. Dá-me entendimento e guardarei a tua lei. De todo o coração a cumprirei. Guia-me pela vereda dos teus mandamentos, pois nela encontro felicidade. Inclina o meu coração aos teus testemunhos e não a cobiça. Desvia os meus olhos para que não vejam a vaidade e vivifica-me no teu caminho. Confirma ao teu servo a tua promessa feita aos que te temem. Afasta de mim a afronta que me causa medo, pois os teus juízos são bons. É isso que Deus quer dar para você, não somente hoje, mas durante toda a sua caminhada nessa terra. Ele quer te dar entendimento, felicidade, te dar vida, confirmar a promessa dele, tirar de você o que te causa medo. Amém? E hoje eu quero falar com você sobre decisões certas em tempos difíceis. Nós vamos ler um pouquinho de Bíblia hoje, começando em Marcos capítulo 14, verso 32 ao 36. Então foram a um lugar chamado Getsêmani. Ali Jesus disse aos seus discípulos: Sentem-se aqui enquanto eu vou orar. E levando consigo Pedro, Tiago e João, começou a sentir-se tomado de pavor e de angústia. E lhes disse: A minha alma está profundamente triste até a morte. Fique aqui e vigie. E adiantando-se um pouco, prostrou-se em terra e orava para que, se possível, lhe fosse poupada aquela hora. E dizia: Abba, Pai, tudo te é possível. Passa de mim este cálice, porém não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. A primeira chave que eu quero deixar no seu coração é: você está e estará sujeito às emoções humanas. Você já sentiu angústia, uma dor, talvez tenha começado a partir de uma preocupação forte, sabe, em relação a algo que você estava passando, e isso apertou o seu coração. Pode ser que lágrimas escolheram pelo seu rosto escondido, ou talvez você tenha se perguntado: o que eu vou fazer agora? Se a sua resposta foi sim a alguma dessas perguntas, bem-vindo ao mundo normal. Nós não somos super-humanos ou estamos imunes às lutas e dores desse mundo porque simplesmente, ou claramente porque decidimos seguir a Cristo. Nós temos sim Jesus por âncora da nossa alma, mas até que Ele venha, nós iremos estar sujeitos às nossas emoções. E o próprio Jesus sentiu o gosto do pavor, da amargura e da angústia, como acabamos de ler, mas Ele sabia o que fazer nestes momentos: orar. Ele sabia em quem recorrer, onde pedir ajuda, onde encontrar força para prosseguir. E é nele que nós precisamos encontrar o exemplo para a nossa caminhada. Sabe, muitas pessoas caem por conta das suas emoções. Quando a coisa aperta, elas buscam consolo em prazeres sombrios, em vícios antigos e se entregam à anestesia das suas almas. Eu costumo dizer que a sobriedade dói. Grava essa frase no seu coração: a sobriedade dói. Estar sóbrio dói. Sobriedade significa clareza, atenção, sabe? Estar acordado, atento a tudo que está acontecendo. Dói porque quando você decide buscar discernimento da palavra, sabedoria do alto, você começa a se conhecer de formas nunca antes vistas. É muito mais fácil você abrir uma cerveja e se embriagar do que você abrir a Bíblia e mergulhar na imensidão da Escritura. É muito mais fácil você se dopar de conteúdos ou assuntos fúteis do que você gastar um tempo de oração abrindo e rasgando seu coração para Deus. Chorar diante dele, sabe? Muito mais fácil isso. Dói,
Foi por isso que você vai ver daqui a pouco que os discípulos dormiram ao invés de orar. Era mais fácil, porque dói fazer o certo. Nós não fomos treinados para isso, mas nós precisamos nos treinar para isso. São esses que Deus busca para os seus verdadeiros adoradores. Jesus, no Getsemane, nos ensina isso. Orar mesmo quando os que estão à sua volta não estão orando. Rasgar o seu coração em oração quando você estiver angustiado. Reconhecer a onipotência de Deus Pai e pedir para Deus fazer a vontade dele e não a sua. Talvez isso seja a coisa mais difícil. Por isso que ele disse: Abba, Pai, tudo te é possível. Passa de mim esse cálice. Porém, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Porém, não seja o que eu quero, mas e sim o que tu queres. Segunda chave, a sua fé precisa estar ancorada em Deus, no Pai. Nos versículos 37 e 38 do capítulo 14 de Marcos, que acabamos de ler, diz: E Jesus, voltando, achou-os dormindo. E disse a Pedro: Simão, você está dormindo? Não conseguiu vigiar nem uma hora? Vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Jesus chamou 3 dos seus discípulos para orar com ele, e estes dormiram. E todas as 3 vezes que Jesus foi até eles, estavam dormindo. Porque a Bíblia relata que ele chamou a atenção somente de Pedro? Porque havia sido Pedro que tinha respondido na frente de todos a revelação de que ele era o Messias que havia de vir. Sabe, isso nos mostra que o nível de revelação que temos diante dele dita também o nível de exigência que ele terá para conosco. O nível de revelação que temos dita o nível de exigência que Deus tem conosco. Mas todos 3 dormiram. E ele perguntou só a Pedro por que ele dormiu. E assim, sabe, muitas vezes será na nossa vida. Nós vamos contar com algumas pessoas não vão entender a gravidade da angústia que estamos sentindo, outras não vão ter empatia pela nossa causa, sabe? Algumas vezes seremos nós que falharemos com os outros. Você vai contar com algumas pessoas, mas elas vão estar dormindo, elas não vão estar se preocupando com a sua causa, sabe? Mas a gente aprende com tudo isso. A gente aprende que muitas vezes aqueles que se dizem companheiros de julgo não nos ajudam a levar as nossas cargas. Seremos nós que precisaremos ir até o Pai e encontrar nele descanso e refúgio. Mateus 11, verso 28 a 30, Jesus disse: Venham a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Que você tome posse dessa promessa que está na palavra de Deus hoje. Descanse nele, sabe? Entender isso é alcançar maturidade para não deixar que a sua fé se desfaleça. Eu sempre gosto de olhar para os ensinamentos de Jesus com a ótica de que ele sabia, sabe, que ele não ficaria ali com os discípulos muito tempo e ele precisava deixar um caminho reto para eles. Ele precisava deixar alguns ensinamentos práticos, porque para aqueles que ali estavam sendo ensinados pelo próprio Jesus era lindo. Pensa comigo como que era. Mas um dia ele não estaria ali mais em carne. E aí ele deixou um ensinamento. Mateus 23, verso 8. Mas vocês não serão chamados de mestre, porque um só é mestre de vocês. E todos vocês são irmãos. Aqui na terra não chame ninguém de pai, porque só um é o pai de vocês, aquele que está nos céus. Mas o maior entre vocês será o servo de vocês. Quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Ele nos ensina que o nosso Pai, o nosso Deus, o nosso Mestre está no céu, e Ele é a âncora da nossa fé. Ou seja, mesmo quando você se frustrar com pessoas, não deixe que isso lhe traga frustração para com Deus Pai e o Senhor Jesus Cristo. Terceira e última chave para encerrarmos. Ore, mas não esqueça
de que há uma vontade suprema para se cumprir. Jesus disse: Abba, Pai, tudo te é possível. Passa de mim esse cálice, porém não seja o que quero, e sim o que tu queres. Jesus conhecia o seu destino. Ele sabia exatamente qual era o cálice que lhe estava proposto. Por quê? Porque ele conhecia as Escrituras e as Escrituras falavam e convergiam para ele. Ele sabia qual era o próximo passo, o próximo capítulo da sua jornada. O profeta Isaías escreveu muito sobre isso, chamado de profeta messiânico. Ele falava basicamente sobre o servo sofredor. Detalhou muito a morte de Jesus. Depois você lê Isaías 53. Mais de 700 anos antes de Jesus nascer, Isaías fornece detalhes da sua vida e da sua morte. Ele disse, Isaías 53:3, que o Messias seria rejeitado. Ele disse que o Messias seria morto como um sacrifício vicário pelos pecados do seu povo. Versos 5 e 9. Ele disse que o Messias ficaria em silêncio na frente dos seus acusadores. Verso 7 do capítulo 53 de Isaías. Ele disse que o Messias seria sepultado com os ricos. Isaías 53. Depois o Novo Testamento vai dizer em Mateus 27, lá no finalzinho, 57 para frente. Ele disse que o Messias estaria com criminosos na sua morte. Isaías 53, verso 12. Jesus sabia de tudo isso. Por isso que ele orava: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Isaías 53, versos 7 e 8 diz: Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como o cordeiro foi levado ao matadouro e como ovelha muda diante dos seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Pela opressão e pelo juízo ele foi levado, e de sua linhagem, quem se preocupou com ele? Porque ele foi cortado da terra dos viventes, foi ferido por causa da transgressão do meu povo. Todavia ao Senhor agradou esmagá-lo, fazendo-o sofrer. Quando ele der a sua alma como oferta pelo pecado, verá a posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Era esse cálice que Jesus pediu para não tomar, mas ele sabia também o que viria depois. Salmos 16, verso 10: Pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Isaías 53, 11: Ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Ele sabia o que estava a sofrer, mas sabia também o fruto desse sofrimento. Ele sabia que Deus iria ressuscitá-lo e através desse sacrifício viria a sua salvação, a salvação de você que está me escutando, de que aceitou o Senhor Jesus como seu Salvador. Sabe? E eu quero orar para que Deus revele a você quais são os passos que você precisa dar nesse novo ano, quais são as decisões que você precisa tomar, as renúncias, as atitudes, qual o posicionamento, sabe? Qual o próximo capítulo da sua jornada, que Deus revele a você e que você tenha o mesmo sentimento de Cristo Jesus, que você tenha o mesmo pensamento de Cristo Jesus, porque essa é a vontade de Deus Pai, sabe? Essa é a vontade de Deus Pai. Filipenses 2, verso 5 diz: Tenha em vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus ou a algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos, e reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz. Que hoje eu e você possamos nos esvaziar, sermos servos, nos humilhar diante de Deus, para que no tempo certo Ele te exalte. Em nome de Jesus, essa é a palavra que eu quero abrir o ano de 2026 para você. Feche seus olhos, coloque a mão no seu coração, Pai, em nome de Jesus. Abençoa essa pessoa que está me escutando, Papai. Que ela entenda, que ela saiba lidar com as próprias emoções, que ela saiba lidar, Papai, com a angústia, com a dor, com a dúvida, com os questionamentos internos, e que ela conheça, Papai, o Senhor através da ótica dela, Pai. Que ela entenda, meu Deus, que é no Senhor que ela precisa ancorar, apoiar toda a sua fé, que mesmo diante de todas as frustrações humanas que ela venha a ter ou já teve,
ela tenha a fé dela renovada e que ela encontre a tua vontade na vida dela, Pai. Que ela saiba se posicionar, que o ano de 2026 dela, Pai, seja um ano maravilhoso, próspero, abençoado, frutífero, abundante, Pai, transbordante no Senhor. Que seja um ano onde a revelação do Senhor venha a ser algo latente na vida dela, Pai. Que o Senhor abençoe as finanças, a vida profissional, o casamento, a vida emocional, Papai. Que seja de fato, Deus, um ano novo, uma vida nova, em nome do Senhor Jesus. Amém? Se você recebeu essa palavra no seu coração, deixa aqui o seu amém no grupo, no Spotify, no YouTube. Compartilhe essa mensagem com alguém. Deixe que Deus trabalhe a partir da sua vida. Amém? Eu espero você aqui na segunda-feira. Que você tenha um final de semana abençoado, um final de semana feliz, abundante, próspero, cheio de boas notícias e de boas memórias. Em nome do Senhor Jesus. Amém.